Olá! Próximo Shabat, Shabat especial, leitura dos 10 mandamentos. Oportunidade de convidar todos que estão nos assistindo a ir à sua sinagoga, aquela que você está acostumado a ir nas grandes festas, e não deixar de ir nesse sábado de manhã a assistir a leitura dos 10 mandamentos. E afinal de contas, os 10 mandamentos, que ficou universal, o que tem de especial nos 10 mandamentos? O que difere os 10 mandamentos das 613 mitzvot? Não são apenas 10 mandamentos o judaísmo. O judaísmo possui 613 mandamentos, mais acrescidos alguns costumes e preceitos, como Hanukkah, a festa, e também Purim, outra festa. Ora, então, que relevância tem os 10 mandamentos para ficar tão impactado na nossa literatura, na nossa tradição, a ponto de ter sido entregue a Torá, o rolo, conforme vocês visualizam nas sinagogas, que está guardado na arca, no Aron HaKodesh, mas foi entregue 2 tábuas, Shne Luchot HaBerit. Qual é a mensagem de Shne Luchot HaBerit separado? Porque os 10 mandamentos foi escrito também dentro da Torá, dentro desse rolo, 2 vezes. No livro Shemot, em Êxodo, e em Devarim, Deuteronômio. Ora, se é assim, qual é esse significado dos 10 mandamentos? A revelação de Deus no Monte Sinai, diante de um povo inteiro, o povo inteiro ouviu a voz de Deus, viu Deus se revelar, aí já não é mais Deus se revelando a um profeta. Agora não é mais Deus se revelando a um grupo de profetas. É Deus se revelando a uma nação inteira. Sobre isso, escreveu o rabino Judá Alevi, no século XI, a importância que tem o primeiro mandamento dos 10, onde Deus se apresenta: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Pergunta clássica do rabino Judá Alevi, no século XI, por que Deus se apresenta desta forma e não se apresenta como o Criador do universo, como o Criador do mundo? E o rabino Judá Alevi responde que é a intenção da Torá, no texto sagrado, ensinar a importância do Deus Criador ser o Deus da sua história. Porque história tem testemunha. E testemunhos na magnitude de todo um povo que assistiu, ouviu a mensagem de Deus nos 10 mandamentos e na entrega da Torá. É impressionante o impacto que isso teve. Mas então, por que os 10 mandamentos em 2 tábuas em separado? Saibam vocês que, de acordo com a Bíblia, Deus escreveu a Torá com Moshe, e Moshe Rabbeinu fez 13 Sifrei Torá, 13, um para cada tribo, eram 12 tribos, e um permaneceu na Arca da Aliança. Nesse aspecto, também na Arca da Aliança permaneceu as 2 tábuas da lei. E assim, por muito tempo, até o grande templo de Jerusalém existir no rei Salomão, a Torá de Moshe estava na arca e as 2 tábuas também estavam na arca.
E voltamos à pergunta, por que as duas tábuas? Essas duas tábuas simbolizam que no momento que Deus se revela no Monte Sinai, é efetuado um casamento entre Deus e o povo de Israel. Esse casamento, como consta na tradição judaica milenar, ele é simbolizado na colocação de uma aliança. E essa aliança deve ser de ouro simples, não muito precioso, sem pedras preciosas. É chamado duas testemunhas. Certifica que o noivo comprou o anel, que o anel Chaveputá tem um valor, mas é um valor. Depois, segundo a tradição judaica, o noivo assina uma ketubá e a noiva vai ganhar muito mais que este anel. Muito mais. Moradia, roupa, carinho, atenção, passeios, presente, viagem. Puxa vida. Mas o casamento é feito com um anel. As duas tábuas da lei simbolizam esse anel. Não pensem que os 10 mandamentos é o mais importante de toda a Torá, até mesmo porque está inserido na Torá inteira. Os 10 mandamentos simbolizam o anel, simbolizam o casamento. Depois vem mais presentes. São as 613 mitzvot e todos os comentários que dela saem. E por isso, quando nós vamos para a sinagoga assistir os 10 mandamentos, nós vamos assistir o casamento de Deus com o povo de Israel. E o anel está sendo colocado. Mas se me permitam, porque eu quero fazer mais uma reflexão sobre o primeiro mandamento, que Rabino Judá Alevi disse, olha, aqui está o Deus da história. E por que o Deus da história é mais importante que o Deus da criação? Porque testemunhos. Uma conta rápida, saíram 600 mil homens. 600 mil homens de 20 a 60 anos, segundo o censo feito e relatado na própria Escritura. De 20 a 60 anos, se eles estavam casados, dobramos para 1.200.000 pessoas. Se casou só com uma mulher, porque naquela época podia casar com mais, mas digamos que casou com uma mulher. Uma média de filhos que vocês podem sugerir, mas os senhores com mais de 60 anos, nós chegamos facilmente a 4 a 6 milhões de pessoas testemunhando a revelação de Deus no Monte Sinai. É algo impressionante. E ainda assim, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Aqui tem uma mensagem para os dias de hoje. Deus vem, através de Moisés, dizer, lembra da promessa da terra prometida? Eu vou levar vocês para lá. Mas saibam vocês não vão ir para lá. Vocês vão ir para lá com uma Torá debaixo do braço. O primeiro mandamento simboliza. Tem que ir para lá com Torá. Não há possibilidade, de acordo com a nossa tradição, de um sionismo laico. Esse não é o ideal. Não é isso que foi consagrado no Monte Sinai. Deus e Moisés vão conduzir o povo até a terra prometida com a Torá. Mas também não adianta abraçar a Torá sem um compromisso de fortalecimento de uma nação na terra de Israel. Não viemos, não foi consagrado assim no Monte Sinai, de ser uma religião sem pátria, uma religião sem um território específico. Não. É verdade que eu posso ser um judeu em qualquer parte do planeta, mas o que foi consagrado é, eu sou teu Deus, existe uma relação com a Torá, uma relação religiosa de identidade, e existe o compromisso de levar o povo até a terra
de Israel, por isso saímos do Egito Antigo. Portanto, essas são reflexões, podemos falar muito mais, mas eu espero você na minha sinagoga ou outros rabinos esperarão você nas respectivas sinagogas. Pense nisso. Shabbat Shalom, o Mevorach.